Olá, estamos chegando para mais uma edição do Agro 163, programa direcionado a levar informações aos senhores produtores e às senhoras produtoras, bem como aos apaixonados pelo agronegócio, curiosos também que queiram conhecer um pouco mais da atividade e receber informação técnica. Eu sou o Devaner Ramos e na edição de hoje nós vamos trazer muita informação, começando falando sobre sustentabilidade do agronegócio. Vou falar com a Yael Bonfim, ela que é a apresentadora do programa Planeta Campo e também coordenadora de conteúdo do Canal Rural. Com o Dr. Francisco Sales Manzi, diretor técnico da Acrimate, nós vamos falar sobre mais uma edição da Acrimate em Ação. Falar do que aconteceu em 2024 e, claro, também a nova ação que começa nesse projeto itinerante, que é o maior projeto itinerante da pecuária mato-grossense, que começa agora, dia 2 de fevereiro. E nós iremos até o Pará, nós iremos na BR-163, a Novo Progresso, falar com Flávio Paro, ele que é produtor rural, também diretor de uma planta frigorífica, trazendo informações, detalhes do estado e detalhes da região de Novo Progresso para todos nós. Tudo isso a partir de agora no programa Agro 163. Muito bem, vamos começar as nossas informações a partir de agora. Claro, muita coisa boa e eu disse a você, eu já quero, claro, começar falando de sustentabilidade, que é um assunto da atualidade, mas é importante que não só o produtor rural precisa acompanhar todo esse movimento, mas também você, consumidor urbano, entender todo o trabalho, ou pelo menos se interessar um pouco mais pela produção. Quem vai trazer esses detalhes para nós é a jornalista Yael Bonfim, ela que é apresentadora do programa Planeta Campo do Canal Rural e supervisora de conteúdo do Canal Rural. Vamos conferir. E aqui é alegria, né? Poder falar com você sobre essa trajetória sua aí, falando sobre o agronegócio. Muito obrigado por nos atender. Obrigada a você, eu fiquei muito feliz com o seu convite, muito honrada, na verdade, de estar com uma pessoa que eu admiro muito, que é meu amigo e que me acompanha desde o comecinho, né? A gente começou, eu comecei com você lá no canal e que agradeço muito por todas as oportunidades, por toda a parceria. Então, realmente é um prazer estar conversando com você hoje. Não tenha dúvida, isso é recíproco, o que a Iá disse, do nosso carinho, do nosso respeito muito grande. Mas eu preciso aproveitar o máximo tempo que nós temos para trazer essas informações. Eu até fiz algumas anotações baseadas nas suas orientações. E a gente sabe que nos últimos anos você se dedicou muito a essa questão da sustentabilidade. E é importante a gente falar da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E agora, o que te motivou, o que fez com que você focasse nesse assunto tão importante e como tem sido a recepção dessas iniciativas? Olha, eu vou te falar que lá em 2012, quando eu estava me formando na faculdade, eu já me interessava muito por sustentabilidade, pela Amazônia, enfim, por tudo isso. E aí eu fiz um curso, fui com o Exército Brasileiro, inclusive, conhecer a Amazônia. Foi uma experiência muito interessante. E depois disso, trabalhei em vários lugares e comecei a trabalhar no canal rural há praticamente 8 anos. E aí conheci o agronegócio com mais profundidade e me apaixonei pelo setor, vi a importância que ele tem para a economia, vi o que os produtores rurais fazem de sol a sol por esse Brasil afora. E, de repente, começaram a surgir de uma maneira muito, muito forte, né?
na mídia, em todos os lugares, a questão da sustentabilidade. E muitas vezes o agronegócio era apontado, né, como um dos vilões aí das mudanças climáticas, do aquecimento global, do desmatamento. E eu trabalhando ali de perto com o agronegócio, via que isso não fazia muito sentido. E então foi quando eu uni essas duas coisas, esses dois conhecimentos, né, que era a sustentabilidade, que era algo que eu já carregava desde a faculdade, com os meus conhecimentos no canal rural, vendo o agronegócio de perto, e comecei a pensar, olha, peraí, a gente tem que contar essa história direito, né? A gente precisa mostrar para o público que não é bem assim, a gente precisa mostrar a realidade do que os produtores rurais fazem pelo Brasil inteiro, do que as agroindústrias estão interessadas em fazer. E aí surgiu a oportunidade do Planeta Campo, do Pacto Extraordinário primeiro, né, com o apoio da Corteva, e depois com o Planeta Campo focado 100% em sustentabilidade, e as coisas foram acontecendo. Mas foi assim que eu uni esses dois propósitos, né? São duas coisas que a princípio pareciam não se conciliar, mas que depois eu vi que tinham tudo a ver uma com a outra. Interessante porque o que nós precisamos é justamente de jornalistas, de pessoas que são da área urbana, levar esse conteúdo, levar essa informação. É importante que o telespectador passe a entender um pouquinho mais, né? E essas paixões, elas são contagiantes, é saber. Agora, olha, é importante que quais são qual é a sua opinião sobre os principais fatores que tornam o agronegócio brasileiro um modelo de sustentabilidade? E por que você acha que essas práticas muitas vezes não recebem o devido reconhecimento no cenário global? Mais importantes, né, Deva? Duas das principais que eu acredito que sejam o grande problema. Número um é a desinformação, o desconhecimento realmente. Eu acho que a grande maioria das pessoas não conhece de fato o que os produtores rurais fazem, né? As pessoas normalmente na cidade dividem, né? A agricultura familiar é o que realmente alimenta a gente. O agronegócio, os grandes produtores só vendem commodity, só vendem para fora. E, na verdade, as pessoas não têm noção de que, por exemplo, cerca de 80% da nossa soja, por exemplo, é produzida por pequenos produtores rurais. Então, a gente, na verdade, não existe essa divisão. Então, esse, por exemplo, é um dos desconhecimentos que a população tem. Além desse desconhecimento, a gente sabe que também existem interesses comerciais muito grandes por conta da nossa concorrência, da nossa capacidade de produzir com muita eficiência e com muita qualidade e preservando, que é o que o mundo cada vez mais quer. Então, eu acho que tem esses dois fatores importantes, né? De um lado, o desconhecimento, de outro lado, interesses comerciais que acabam jogando cada vez mais desinformação para a população sobre o nosso setor. E aí as pessoas acabam desconhecendo fatores importantes, como esse que eu falei, né, da agricultura familiar, como outros que a gente consegue produzir, por exemplo, 3 safras no mesmo ano, na mesma área, sem precisar desmatar, como o nosso aumento de produtividade nos últimos anos, que nos permitiu aumentar exponencialmente a produção de grãos e de carne do Brasil, sem precisar aumentar tanto a área na mesma proporção, né, que não sabem que a gente é o país que mais utiliza biológicos no mundo atualmente. Então, eu acho que essa falta de compreensão do público é que acaba gerando todo esse nosso problema de comunicação. E aí cabe a nós, né, cada vez mais sermos protagonistas dessa história e tentar cada vez mais assumir realmente a narrativa, né? A gente se colocar como protagonista e a gente começar a contar a nossa história, não ficar apenas se defendendo, mas contar essa história de uma maneira que conecte o público, que leve informação e que também utilize, né, as ferramentas todas de propaganda, de marketing que a gente tem. O Brasil é muito forte nisso, em diversas marcas. Então, a gente pode utilizar esse conhecimento também a favor do agronegócio, a gente tem projetos nesse sentido, né? Então, eu acho que tudo isso precisa caminhar junto para a gente melhorar essa questão da comunicação do agronegócio e conseguir melhorar a nossa imagem. Esse é um assunto interessante, Iá, que as pessoas possam se interessar. O convite que a gente faz é para que as pessoas busquem essas informações. Essas informações, elas não estão fechadas numa gaveta só para nós que somos do agronegócio termos acesso, mas todos vocês podem e devem ter acesso para entender realmente isso, essa informação e poder contribuir com a divulgação, não é? Com certeza, Deva. E eu acredito que assim, a gente precisa ser agente de informação,
sobre o nosso país, porque no fim das contas o agronegócio é a locomotiva do Brasil em termos de economia, né, em termos sociais, porque a gente percebe que grande parte do nosso Brasil, principalmente quando a gente fala do interior, a gente percebe que o agronegócio está desenvolvendo a sociedade, está levando emprego para as pessoas, está levando renda, né? A gente vê muitas cidades, por exemplo, que antes eram cidades com os níveis de IDH, os índices de desenvolvimento humano, muito subdesenvolvidos, se desenvolvendo a partir do agronegócio. Então, a gente precisa ser agente de informação como brasileiros e ter orgulho do que a gente faz, né? O agronegócio é uma das coisas mais lindas que o Brasil faz e a gente precisa ter orgulho de falar sobre isso, não nos atacar. Como é que essa receptividade, essa sua visão, essa experiência pode ser compartilhada? Com isso, eu pude ver o quanto realmente a pecuária ela é feita de uma maneira, hoje em dia, muito eficiente e com características que lá fora são, inclusive, muito valorizadas. A gente vai no mercado, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai no mercado, uma carne de um gado criado a pasto, ela tem uma propaganda diferenciada das outras. E quando a gente olha aqui para o Brasil, isso é o que a gente faz, né? Praticamente todos os pecuaristas fazem. Quando a gente faz, por exemplo, o confinamento, é basicamente para terminação e é um pequeno percentual dos produtores que trabalham assim. Então, a gente vê que os animais aqui, eles vivem com qualidade de vida, a gente tem o bem-estar animal, a gente tem várias práticas eficientes para melhorar a qualidade do solo, sequestrar carbono, porque isso acaba deixando a pastagem muito mais saudável, muito mais nutritiva para os animais. E tudo isso a gente falou um pouco no Pacto Extraordinário. Tinha um dos quadros do programa que era só sobre sustentabilidade e que a gente ia mostrar a história dos produtores que tinham resultados excelentes, né, tanto financeiros, quanto de qualidade, quanto em sustentabilidade, e que a gente mostrava nesse programa. Então foi um projeto muito interessante porque eu pude ver que em praticamente todas as regiões do Brasil como os pecuaristas se dedicam realmente e como, na verdade, a gente falar de sustentabilidade é falar em eficiência. Então, quando a gente não tem sustentabilidade, a gente não tem eficiência na produção. E isso tudo está conectado e mostra como a nossa pecuária realmente vem trabalhando com muita produtividade e produzindo uma carne de muita qualidade, né? Hoje a gente exporta aí para os países mais exigentes do mundo, e isso é porque a gente faz uma carne de qualidade, e qualidade está totalmente relacionada com sustentabilidade. E no Passo Extraordinário a gente pôde mostrar isso, então foi um trabalho, um projeto que me deu muito orgulho, foi o início aí dessa caminhada unindo, né, o agro e a sustentabilidade. Mais uma vez eu quero te agradecer, Yael, pelo desprendimento de estar conosco participando e mais uma vez parabenizar você e toda a sua família. E tá chegando um baby novo aí, Daniel, tá chegando, né? Coisa maravilhosa. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós vamos seguir esse bate-papo com a Yael falando sobre o programa Planeta Campo. Então, não saia daí, volto já. Bom, o nosso intervalo é rapidinho, né? Bem curtinho, bem curtinho. E eu aproveito para te fazer um convite. Olha, o nosso Instagram já está em ordem, tudo bacana. Então, acesse lá, @agro163br no Instagram e também se inscreva no nosso YouTube, @agro163mt. Lá no YouTube você vai ter todas as nossas informações, vai acompanhar todo o nosso trabalho. E agora, nós vamos seguir esse bate-papo com a Yael, falando sobre o Planeta Campo, e vamos entender um pouquinho desse conteúdo, das informações tão importantes para o produtor e para nós, consumidores urbanos. Vamos conferir. Para falar do passe extraordinário, o interessante é que nós possamos disponibilizar os links dos episódios que tem pronto, porque está aí à disposição do mercado, e tudo isso que nós falamos aqui e que você trouxe com muita maestria,
falando sobre a importância da carne e a qualidade da carne. E de uma pessoa que eu posso dizer que é 100% urbana e agora tem os pés no campo e entendendo. Isso é muito bacana, né? De quem não conhecia passa a conhecer, a informação é diferenciada. Como é que está essa recepção em casa, né? Sempre falando de carne e de qualidade. Olha, é muito bacana, viu, Devo? Porque como você falou, eu sou 100% urbana, né? Eu comecei realmente a entender o mundo do agronegócio depois que eu entrei no canal rural, há cerca de 8 anos. E passei a estudar bastante sobre isso. Então, foi muito bacana, que é muito bacana, né? O fato de que é como se existissem dois mundos hoje em mim. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas aqui ao meu redor mesmo, né? Isso tudo é muito interessante, porque a gente acaba atuando como agentes de informação mesmo, sabe? Levando um pouquinho de conhecimento para cada um, realmente, para que cada um conheça um pouco mais do que é o nosso país, entendeu? Porque realmente, se você não conhece nem um pouquinho do agro, é como se você não conhecesse o próprio Brasil. E isso é muito interessante. Eu tento levar isso para as pessoas que eu conheço, que estão ao meu redor, e tenho muito orgulho mesmo disso, assim, eu acho que é uma oportunidade profissional muito interessante, uma oportunidade de conhecimento também muito grande, então eu fico muito feliz de ter conseguido sair dessa minha bolha urbana para conhecer um pouquinho melhor esse mundo rural, e que quando a gente vai ver é também tão tecnológico, tão avançado, né? A gente tem tanta coisa que eu acredito que se as pessoas, os jovens daqui da cidade vissem, se interessariam muito mais pelo campo também, né? A gente vai para o campo, a gente vê aquelas máquinas, a tecnologia embarcada, né? Tudo que existe de tecnologia, uma semente de soja, por exemplo, isso tudo é muito incrível, né? E não é nada rural, né? Totalmente tecnológico, totalmente avançado. Então, isso tudo é muito apaixonante, muito interessante. Agora, o programa Planeta Campo é o primeiro programa falando de sustentabilidade diária na TV. E como é que você se sente liderando um projeto desse tão inovador e como é que isso está impactando, né, trazendo aí todas essas informações e o feedback do pessoal para com o Planeta Campo? O Planeta Campo é uma coisa que, desde o começo, desde que o Planeta Campo começou, eu sempre fui apaixonada por esse projeto e eu queria muito fazer parte dele, né? Quando o Planeta Campo começou, eu não fazia parte da equipe, comecei um pouquinho, alguns meses depois que o projeto tinha estreado, e foi muito bacana poder falar desse assunto que eu amo tanto e que realmente tem uma necessidade de ser comunicado da melhor forma possível. E é um desafio muito grande, Deva, porque, na verdade, assim, ele é desafiador tanto para a gente comunicar para os próprios produtores, quanto para o público urbano. E explico, né? Por que que é difícil comunicar para os próprios produtores? Porque a gente percebia que no começo do projeto existia um certo preconceito com o tema. Por quê? Os produtores rurais, eles fazem tanto, eles preservam tanto, eles produzem com tanta eficiência, eles sabem que eles não são culpados, né, por tudo o que eles são acusados, né? Eles muitas vezes acabam sofrendo diversos prejuízos com multas ambientais, com embargos, com tantos problemas por conta desse ativismo ambiental que existe no mundo hoje, que a gente percebia que existia muitas vezes uma dificuldade dos produtores em aceitar falar desse assunto. Por mais que eles façam, é um assunto que sempre gerou muito problema para o produtor rural, mesmo ele fazendo tanto. A injustiça, né, ó, as dificuldades de ele comunicar isso para a população é tão grande que eu percebo que existia uma resistência dos produtores em falar mais sobre esse assunto. Então, a gente enfrentou algumas barreiras nesse sentido, né? Tanto para a gente conseguir que os produtores se interessassem em ser parceiros do projeto, entender que o projeto era para fortalecer justamente essa causa do setor. Porque se a gente não consegue se fortalecer e ter um discurso uniforme entre nós mesmos, entre o próprio agronegócio, como é que a gente vai comunicar isso para fora?
Então, eu acho que essa foi a principal barreira que a gente foi conseguindo transpor, né? A gente foi conseguindo mostrar para o produtor que, olha, esse projeto é justamente para comunicar tudo que a gente vem fazendo de bom. É claro que existem pontos que a gente ainda precisa melhorar, nós não somos perfeitos, mas nós somos muito melhores que a grande maioria do mundo, quando a gente fala em produção rural, em produção de alimentos. E nós também não somos os vilões que as pessoas dizem que nós somos. Então, o Planeta Campo ele surgiu justamente para mostrar isso para o público, justamente para a gente comunicar isso da melhor maneira. Então, a gente vem conseguindo esse resultado, a gente vem conseguindo cada vez mais a parceria dos produtores, e eu acredito que a gente vem conseguindo, de certo modo, furar a nossa bolha também do agronegócio, porque a gente percebe cada vez mais parceiros interessados em estar nesse projeto. Então, a gente vem conseguindo trazer muita gente que, por exemplo, é tido como ambientalista, né, do time dos ambientalistas, para participar do projeto, para fazer uma entrevista no programa, para conhecer o trabalho do produtor rural. A gente tem o Planeta Campo, ele é um projeto, né? Então, além do nosso programa diário, que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia no canal Rural, a gente também tem os nossos eventos, o Fórum do Planeta Campo, a gente tem um evento no começo do ano, um evento no fim do ano, tem o nosso prêmio para reconhecer as fazendas mais sustentáveis do Brasil. E nessas oportunidades, a gente também tem tentado trazer pessoas, representantes da sociedade civil, representantes da academia, porque daí eles também conhecem o que a gente vem fazendo de bom. E eu acho que a gente tem conseguido, então, atingir esses dois públicos, né? Tanto ter realmente a parceria do produtor rural e também comunicar realmente o que a gente quer para as pessoas, para o público de fora da porteira, digamos assim, né? Acho que esse público a gente tem conseguido também alcançar influenciadores e líderes aí da sociedade civil, mostrando que o agro faz de verdade com os projetos do Planeta Campo. Então, acho que a gente tem conseguido, aos pouquinhos, atingir os nossos objetivos. Isso tudo tem sido muito é, isso tudo é muito gratificante para a gente que rema contra a maré, né? Eu acho que os jornalistas do agro, a gente está sempre remando contra a maré, né? Porque a grande imprensa, a maioria dos veículos não falam o que a gente fala. Então, é gratificante a gente ver que a gente está conseguindo realmente levar uma informação de qualidade e que as pessoas não encontram em qualquer lugar. Então, isso tudo é muito bacana. Um grau que você poderia dar a esse movimento? Você disse da receptividade do produtor para o Planeta Campo, para o projeto. Esse percentual, você diria que ele está bem balanceado em relação aos ativistas, às pessoas urbanas que precisam conhecer o que o produtor brasileiro realiza? A gente tem a parceria do produtor rural, o produtor rural entendeu a importância desse projeto e entendeu que ele existe justamente para contar a história dele. Eu acho que esse é o grande ganho, né? A gente está entrando no 4º ano do Planeta Campo agora, eu acho que nesses quase 4 anos, esse é um grande ganho. O produtor rural, ele entendeu que o projeto vem para fortalecer a narrativa do que ele faz. Então, isso é muito importante. Mas, até a gente chegar ao público urbano, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente vem conseguindo cada vez mais atingir influenciadores, lideranças da sociedade civil, mas não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa continuar. A gente precisa de cada vez mais pessoas para que a gente consiga realmente ser cada vez mais influente, porque a desinformação ainda é muito grande nesse sentido. Então, a gente precisa realmente se fortalecer e dominar essa narrativa. Eu acho que para isso a gente ainda precisa caminhar bastante. Sem dúvida, é isso que nós esperamos e esperamos que programas como o Planeta Campo e que como jornalista como você e tantos outros do Canal Rural possam contribuir cada vez mais com essa disseminação da informação correta, né, que é o que nós precisamos, levar essa informação e mudarmos o jogo, pararmos de nos defendermos para levar uma informação antecipada ao produtor. Um outro assunto que eu gostaria de tratar contigo é que há uma percepção super equivocada quanto ao trabalho do produtor brasileiro em relação ao desmatamento no país. Nós há pouco falávamos que o país detém mais de 66% da sua área total preservada. Como é que
você acredita que nós podemos mudar essa narrativa e destacar o papel de tanta importância do setor como uma solução para os desafios ambientais? Olha, Deva, a gente tem 66, como você falou, né? Cerca de 66% do Brasil preservado com floresta nativa, e isso se deve principalmente aos produtores rurais. Muitas vezes as pessoas pensam que essa preservação é principalmente por conta dos indígenas ou principalmente por conta do governo, das unidades de conservação, e não é, né? O que está preservado em propriedades rurais, de acordo com a Embrapa, é mais do que as terras indígenas e as unidades de conservação juntas. Então, assim, a principal parte desses 66%, quem preserva são os produtores. Estão em propriedades privadas. E isso muito também por conta do nosso Código Florestal, que é um dos mais rígidos do mundo e que prevê, né, que a gente preserve de 20% até 80% da propriedade rural, dependendo aí do bioma em que a propriedade está localizada, para que o produtor possa realmente produzir. Isso, se a gente levar para termos urbanos, é um absurdo, né? Imagina você ter uma casa de, sei lá, 100 metros quadrados e você só pode usar 20% dela. Os outros 80% você simplesmente não pode usar, você não pode nem entrar ali. Tem que ficar completamente fechada. É isso que acontece com os produtores rurais que trabalham na Amazônia, por exemplo. Então, eu acredito que, novamente, o grande problema é a desinformação. A gente precisa cada vez mais contar essa história para as pessoas e mostrar que o grande protagonista dessa preservação ambiental tão relevante do Brasil é, na verdade, fruto do trabalho do produtor rural. E a gente também pensa, né? É só deixar lá parada a terra. E não é bem assim, né? Os produtores, eles têm muitos custos para conseguir fazer essa preservação. Em muitas fazendas, entre a tradição e a inovação, entre a produção e a sustentabilidade, entre a teoria e a prática. Agora é refletir em pé. Então, os produtores rurais, eles têm muitos custos e despendem, né, de muita mão de obra, enfim, de tempo, para realmente preservar essas áreas, que é responsabilidade deles, de acordo com a nossa legislação. Então, eu acredito que a gente precisa, novamente, comunicar tudo isso melhor e mostrar que o produtor rural, ele também é protagonista quando a gente fala de preservação ambiental. Hoje, para a gente, na verdade, aumentar a nossa produção, a nossa capacidade de produção, a gente não tem necessidade mais de abrir novas áreas. A gente pode expandir para áreas de pastagem, por exemplo, e com ganhos de produtividade. E hoje, o produtor rural, na verdade, que desmata, ele tem um grande problema com a lei. Para ele, mesmo quando ele pode desmatar, mesmo quando ele está respeitando esse percentual de preservação da nossa legislação, e ele quer abrir uma área, e ele precisa abrir uma área, para ele é muito dispendioso, demoram anos para isso ser aprovado pelos órgãos ambientais, tem muito custo envolvido, as multas ambientais são muito pesadas, então para o produtor rural não vale a pena também fazer isso. Então, a gente precisa realmente mostrar isso para o público, né? Deixar isso cada vez mais claro, levar essa informação. Eu acredito que isso faz toda a diferença. É isso. E a El é uma bela de uma companheira que nós trabalhamos há um período no Canal Rural e ela segue todo esse trabalho. Então, parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo trabalho e parabéns por defender, levar informações, divulgar o agronegócio brasileiro. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas será curtinho. Rapidinho nós estaremos de volta com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta, vamos seguir a nossa toada aqui do Agro 163. Vamos conferir agora as informações, o bate-papo com o Dr. Francisco Sales Manzi, que veio para falar sobre Acrimate em ação, a evolução de 2024 e 2025. Vamos conferir. Eu tenho o privilégio de receber o Dr. Francisco Sales Manzi, Chico Manzi, diretor técnico da Acrimate, né? Agora Jaca Saúde, tudo em ordem. Pronto. Obrigado por nos atender, Chico. É um prazer, né? Um prazer estar aqui de novo, um prazer estar aqui no seu programa.
E falar de Acrimate e falar do Acrimate em Ação, né? Esse evento, como você falou, é o maior evento itinerante, onde todos os cálculos, todas as análises que a gente faz desse evento são medidos em milhares, né? Milhares de quilômetros, milhares de produtores, milhares de participantes, milhares de informações, milhares de demandas, né? E agora vamos ter aí, começar agora, logo agora aí no início de fevereiro, dia 2 de fevereiro, já começar aí a primeira rota. São 4 rotas escolhidas a dedo, em 30 municípios, né? Infelizmente não conseguimos chegar nos 142, mas estamos lá em 30 municípios que refletem aí praticamente metade da pecuária de corte do estado. E qual que é a forma com que vocês escolhem esses municípios? Que é de 141 ou 143 municípios do estado, né? 142, pronto, acertei porque eu fiquei no meio aí. Mas é um trabalho até minucioso, né, para você determinar esses 30 municípios. A Acrimate, depois da estadualização dela, que ocorreu em 2008, né, hoje nós temos representantes regionais espalhados aí em 13 regiões do Mato Grosso, né? O IMEA dividiu em 8 regiões, a Acrimate dividiu em 13, né? Micro-regiões e tudo mais, e ali, dentre essas regiões, nós temos ali os nossos representantes e, dada a pujança, tem a questão da logística, a questão da produtividade, a questão da produção, a questão da quantidade de rebanho, a representação de produtores, onde a gente vai escolhendo. Não necessariamente são os maiores municípios, mas são aqueles municípios, sim, que se destacam, que procuram fazer uma pecuária exemplar. E é isso, a gente tem aí nos 3 biomas, né? Então, nessa primeira rota agora, região Centro-Sul, Cáceres, Poconé, São José dos Quatro Marcos, Pontes Lacerda, Salto do Céu. Fazemos essa região Centro-Sul, região muito pujante, região forte de cria e uma região forte de recria e engorda também, passando por Cáceres, que é o maior rebanho do estado, aí, com mais de 1.300.000 cabeças, Pontes Lacerda, né? Diz que o nome Mato Grosso veio dessa região. E aí depois a gente vai então para o Araguaia, a gente vai para a região Nordeste, ali chega até Vila Rica, vamos para a região Noroeste, ali passando por Juara, por Juína, né? Passando ali por toda essa região também, Colniza, que tem 4.000 produtores. Então, olha, são regiões pequeno. Mas um município muito importante, a maioria de pequenos produtores. A gente tem notado ao longo dos anos que o asfalto vem chegando a esses municípios também. Isso tem facilitado também a logística, facilitado não só a chegada de insumos, como a saída de produtos, quer seja ele carne, quer seja ele gado em pé. Agora, em cada evento, cada município desse, existe uma palestra magna. Que é feita levar essas informações para o produtor. Mas não é só essa palestra, tem uma série de coisas que acontecem nesse encontro. Ele é moldado para cada município ou existe um modelo que é aplicado em todos os municípios? Existe um modelo, por exemplo, a palestra hoje sobre o manejo de pastagem, né? O tema desse ano é manejo de pastagem, a gente sabe que isso é fundamental. A gente vem mais ou menos numa lógica, Danilo. Nós já falamos de bem-estar, já falamos de boas práticas, já falamos de melhoramento genético, já falamos de gestão da propriedade, já falamos de equipe, como o evento 2024 foi com o professor Welton Cabral, que falou sobre a importância da equipe, que a gente sabe que é o maior patrimônio que tem dentro de uma propriedade hoje, e falar de pastagem, né? A gente está numa época onde a gente tem o Mato Grosso tem um exemplo que é a recria intensiva a pasto e a terminação intensiva a pasto, que vem substituir com muito mais qualidade o confinamento. Os animais recebem muito mais bem-estar, muito mais conforto, aonde você leva a alimentação no campo. Mas para que você possa fazer uma recria intensiva, uma terminação intensiva a pasto, você tem que ter pasto. Então, não justifica.
E a produção a pasto, ela é fundamental nos países tropicais e, claro, obviamente, o Brasil é um grande exemplo disso, né? Ao contrário de outros players grandes como os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores produtores de carne, lá 85% dos animais são terminados em confinamento. Aqui é justamente o contrário. Em torno de 15%, 18% é que é terminado em confinamento. O restante está passando agora de uma pecuária mais tradicional, de mais longo prazo, para uma intensificação que é feita dentro do próprio pasto. Então, nada mais justo do que nós trazermos, então, o professor Wagner Pires, né, ele que tem um profundo conhecimento, não só na vida acadêmica, mas também através da assessoria, da visita a fazendas pelo Brasil inteiro, fala uma linguagem do produtor e mostrar ali a importância desse patrimônio que são as pastagens, como cuidar delas, os cuidados que você tem que ter, como dividir melhor as suas pastagens para um melhor aproveitamento, uma melhor colheita dessa pastagem, a questão também do controle de invasoras, de ervas daninhas, a escolha da gramínea mais bem adaptada, e aí é que eu respondo aqui, da segunda forma, a pergunta que você me fez. Embora seja uma palestra, ela não é engessada. Então, por exemplo, na região do Pantanal ele vai falar de gramíneas mais bem adaptadas a áreas alagadas. Perfeito. Na região onde você tem uma integração lavoura-pecuária, já vai falar de pastagens que se adaptam melhor ali onde você vai usar como terceira safra. Então, para cada região e para cada município, a gente vem conversando com o palestrante desde o meio do ano passado e ele adaptando os seus slides, a sua apresentação para cada um dos municípios, avaliando o índice pluviométrico, o principal exploração, se é cria, se é recria, se é engorda, se é semi-confinamento, se é esse TIP, né? Então, embora seja um mote só, mas ele é adaptado, ele é personalizado para cada região ou até, em alguns casos, para cada município. Bom, existe uma grande preocupação, isso não é uma preocupação de agora, é uma preocupação constante com a questão das pastagens. E esse tema é muito interessante. Outra coisa que nós precisamos lembrar é quanto à recuperação de solo, né? A recuperação de pastagem, através de pastagens, né? Com essas mudanças bruscas de momentos climáticos, período seco, que nós passamos aí em 2024, que não foi brincadeira, isso deixa uma observação muito grande para o produtor. Então ele precisa começar a se preocupar com a gramínea, com a pastagem, com a adubação, com o preparo, com lotação, com uma série de coisas, para que ele possa ter o ano todo um fornecimento de forragem dentro das suas necessidades, né? Ah, sem dúvida. E deixar assim muito claro que a pastagem ela é uma cultura perene, né? O piquete que deu origem ao nosso braquiarão, ele foi formado uma única vez em 1982 lá dentro da Embrapa e ele está lá até hoje. Então, quer dizer, essa coisa de que você tem que reformar a sua pastagem e tudo mais, em alguns casos você precisa, tem o caso da morte da braquiária, que ele deve aproveitar para falar sobre isso também, a questão da invasão do tal do capim-capeta, como eles falam aí, que tem... deixando o produtor, às vezes, a pé, muitas vezes, é necessária a reforma. Mas, no geral, uma pastagem bem manejada, colheita na hora certa, o controle de invasoras, a divisão correta das pastagens, faz com que ela tenha aí uma perenicidade muito maior e até propriedades aí que há décadas que já formaram e continuam mantendo com o mesmo nível, com a mesma produtividade. Um assunto interessante é que o produtor precisa também entender a questão da lotação, né? Porque isso reflete no fornecimento de forragem também, quando ele sobrecarrega demais, né? Isso também é um outro assunto abordado e também aproveitar que a Acrimate em Ação não é só a palestra, é a oportunidade que a Acrimate tem de estar lá na ponta, de se reunir com os produtores. Nós temos, além da equipe, que eu costumo ir junto em praticamente todos os eventos, mas também vai o Newton, nosso médico veterinário, gerente de relações internacionais, vai a equipe da relações institucionais, vai o pessoal da imprensa, assessoria de imprensa da Acrimate e a presença de diretores também.
para que a gente ouça as demandas, Perfeito. porque a gente está aqui no centro político e a gente pode trazer as demandas para fazer com que sejam atendidos também os interesses dos produtores de cada uma dessas regiões. Esse ano abre dia 2 de fevereiro, qual que é a primeira semana, quais são os municípios? Na Rota 1, começa Rota 1. com Cáceres, né? Olha só. O município de maior rebanho, depois a gente volta aqui em Poconé, aí vamos a Salto do Céu, vamos a São José dos Quatro Marcos e terminamos na sexta-feira em Pontes e Lacerda. E assim termina a Rota 1, mas o Acrimate em ação depois, ele tem um tempo aí de respiro, e aí vai para a Rota 2 e tal, e vamos terminar no dia 9 de fevereiro, lá em Pontal do Araguaia, no Vale do Araguaia. Maravilha, ótimo. Chico, eu só tenho a te agradecer mais uma vez por disponibilizar um tempo de estar aqui. O pessoal, o Chico está saindo de uma dengue, né, que está pegando todo mundo aí, infelizmente. Isso acontece, nós estamos sujeitos, né? Então uma boa recuperação você. Já está quase 100%, 98% já. Muito obrigado, um ótimo ano para você, muito sucesso a toda a equipe da Acrimate. Obrigado, Evanir, obrigado a todos pela audiência e já fica aqui o convite. Entre lá no site da Acrimate, veja o município que está mais próximo da sua região, nos dê a honra da sua presença e tenho muita certeza de que vai ser uma palestra de grande sucesso e estamos lá para atender também as suas demandas. Ótimo! Falamos aí com o doutor Francisco Salles Manzi, diretor técnico da Acrimate. E você confere, né? Nós vamos trazer aqui, deixar aqui para você os endereços da Acrimate para que você possa conferir e saber aí o que dia que a caravana vai estar fazendo todo esse trabalho aí na sua região para você participar. Assuntos de extrema importância, tá? Rapidinho estaremos de volta, não saia daí. Muito bem, vamos seguir a nossa toada aqui. E eu já estou disposto a fazer uma viagem na BR-163 até o Pará. É isso mesmo, eu disse a você que nós temos um bate-papo bacana com o Flávio Paro. Vamos conferir. O Flávio é produtor rural, reside já há 26 anos em Novo Progresso e tem uma visão bem ampla do estado, do município e da região que atende aí toda essa pecuária. Vamos conferir. Ô Flávio, muito obrigado por estar nos atendendo e falar um pouco, que a gente fala muito do programa Agro 63, não só esse eixo da produção, mas entender um pouquinho, já mudando de estado para o Pará. Quem é Flávio Paro e como é que apareceu o Flávio Paro lá em Novo Progresso? Obrigado por nos atender, Flávio. Pois é. Eu subi para o norte atrás de vencer na vida, primeira coisa, né? E novas oportunidades. Eu subi em 99, formei em 96, em 99 eu já subi para o norte, atrás de novos horizontes e encontrei Novo Progresso. Pará, Novo Progresso, as margens da BR-163, né? Uma região nova ainda, uma cidade que não tem 30 e poucos anos, mas de grande crescimento, de grande oportunidade. Foi isso que eu procurei, foi isso que eu achei aqui. Você, como produtor, falando primeiro como produtor, você tem propriedades aí no norte, é sócio da Pronop, que é a Associação dos Produtores de Novo Progresso, também já fez parte da diretoria do Sindicato Rural de Novo Progresso. A BR-163, que inicia na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, passando por Mato Grosso, chega até Santarém, no Pará. Eu gostaria que você me falasse um pouco o que é ser produtor rural em Novo Progresso, os desafios e quais foram o crescimento, a evolução, o que tem dificultado o trabalho do produtor aí na região e o que já se conquistou para a produtividade. O Progresso é uma região desafiadora, porque nós não temos apoio de governo federal, nós não temos apoio muito pouco do governo estadual, era uma região esquecida e agora está em pleno desenvolvimento, tanto na parte de ouro, de minério, de lavoura, de madeira. Agora,
a parte pecuária é muito forte. Nós temos 1,5 milhão de cabeça na nossa região. Agora entrando de 6, 7 anos para cá, lavoura muito pujante na nossa região. No progresso, assim, eu conheço o Brasil inteiro. Pode ter algum lugar igual, mas melhor que a região nossa, em clima, em chuva, em temperatura, em solo, eu acho que não tem, não. Conheço esse mundo inteiro. O problema nosso aqui, o entrave nosso da nossa região aqui é regularização fundiária. Uma assim, assistência do governo federal em regularizar. Nós não queremos nada do governo, nós queremos só regularização fundiária para a gente estar trabalhando na nossa região. E aqui na nossa região, no progresso, assim, eu conheço o Brasil inteiro. Pode ter algum lugar igual, mas melhor que a região nossa, em clima, em chuva, em temperatura, em solo, eu acho que não tem, não. Conheço esse mundo inteiro. O problema nosso aqui, o entrave nosso da nossa região aqui é regularização fundiária. Uma assim, assistência do governo federal em regularizar. Nós não queremos nada do governo, nós queremos só regularização fundiária para a gente estar trabalhando na nossa região. E aqui na nossa região, o índice pluviométrico aqui de 2.500, 2.800 milímetros de chuva ao ano, certo? Aqui a safrinha é mais garantida do que a safra. Aqui o manejo da pecuária é muito bom, muito grande. O índice de prenhez agropecuária é muito grande. Então a região aqui, nossa aqui, a BR-163 aqui, é uma região de oportunidade, uma região muito boa, viu, Devanir? Como é que está essa questão das pastagens, da formação e desse rebanho aí, Flávio? O grosso aqui é o zebu, né? Muita gente, o Brasil inteiro compra gado aqui na nossa região pela qualidade do gado nosso aqui. Não, a inseminação artificial aqui é muito grande mesmo. A produção de cruzamento industrial. Estamos partindo também para várias pessoas, partindo para o lado, como tem uma sobra, um pouco mais de comida, partindo para os confinamentos também. Mas o forte nosso aqui é o Nelore, sempre vai ser o Nelore. Tem o cruzamento industrial também, muito forte aqui na nossa região. E tem muita gente agora com a alta do bezerro, com a alta do garrote, com a alta do boi. Muita gente vai diminuir os abates de fêmea, que foi muito grande, viu? Aí foi um reflexo que aconteceu em vários estados, o Mato Grosso também passou por esse processo, o estado de São Paulo, enfim, o Brasil todo passou por esse processo de abate de fêmea muito forte. Significa que nós teremos aí, num curto espaço de tempo, uma diminuição na oferta, principalmente de machos, né, para o mercado como um todo. Agora, em termos de estrutura, para quem está nos acompanhando em outros estados da União, o que o Pará, o que Novo Progresso, Castelo do Sonho, Moraes de Almeida, enfim, essa rota da produção aí tem para oferecer aos novos produtores, às pessoas que queiram conhecer e desbravar como você fez alguns anos atrás. Devanir, a região nossa aqui, o Pará, é muito grande, né? Nós temos uma malha de compra hoje bovina aqui. Nós compramos desde a divisa do Pará com o Mato Grosso e vamos até Santarém, até Rurópolis, até Uruará, Itaituba, Trairão. Então nós temos um raio de 700 quilômetros ao norte e 400 quilômetros sentido divisa do Mato Grosso na BR-163. Então, a estrutura nossa aqui é muito grande para absorver esse contingente tudo da pecuária. Hoje aqui temos vários silos. O frigorífico aqui abate 500 cabeças ao dia, de segunda a sábado. Então, a estrutura nossa aqui de caminhões, de transporte e de área veterinária, de indústrias de ração, tem várias aqui no Progresso para atender o mercado interno. Então, hoje em dia, aqui nós temos a tecnologia de ponta, tanto de drones para passar herbicidas e foliares em pastagem, adubações. Então, a tecnologia nossa aqui é de ponta hoje, nós não estamos mais para trás e atrasado, não.
Certo, isso é importante, Flavinho. Eu aproveitei essa essa sua participação, justamente para que a gente possa mostrar, porque muitas vezes o que se mostra para outros estados da União é só a parte menos favorável ao produtor. E o estado tem uma condição, sim, tem propriedades todas 100% legalizadas, tudo em ordem, muitas áreas documentadas, pronta para serem utilizadas por outros investidores. Então, o que nós queremos é trazer e mostrar isso, que é uma nova fronteira pecuária, agrícola, porque você falou de agricultura, falou de pecuária, o Estado está pronto e vocês aí, como empresário, como dirigentes sindicais, estão aptos a receber o pessoal que queira conhecer um pouco mais dessa região, né, Flávio? Não, vixe, aqui nós estamos de braços abertos para atender quem quiser. O frigorífico aqui que nós estamos na frente aqui está disponível para atender. E a cidade é muito boa para atender as pessoas. E a tecnologia hoje aqui existe aqui, não somos mais fim de mundo, graças a Deus. E estamos firmes aqui há 26 anos. E a pecuária esse ano e o ano que vem, a gente estamos acreditando muito nela, não tem o que ter medo esse ano e o ano que vem na parte de pecuária. E as outras coisas acontecem naturalmente, né, Deva? O pessoal vem para cá, conhece e tem muita gente querendo investir na região. E apesar das dificuldades, né, que a gente não pode negar, mas aqui com todas as dificuldades, o progresso sempre cresceu, até hoje. Dificuldade é quando falta chuva aqui, aí não é o caso, né? Mais de 2.600 milímetros ano, então tá fácil, tá bom dizer. Eu gostaria que você então deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Um outro detalhe importante é que o produtor da região do Pará faz um trabalho de vanguarda como a empresa que você representa, mas com muito respeito à sustentabilidade, que é um assunto importante. Produzir na Amazônia, o produtor brasileiro sabe fazer isso e sabe respeitar o meio ambiente e respeitar os animais também, né, Flávio? Não, com certeza, Deus. A parte de sustentabilidade, estamos cada vez mais aprimorando, porque não é do dia para a noite que o produtor rural se adequar às novas legislações, mas nós estamos aqui abertos para atender o pessoal que queira vir, que queira conhecer a nossa região. Estamos aqui à disposição, tá, Deva? E quem quiser vir para cá conhecer a região aqui, estamos à disposição. E tem que só agradecer a vocês a estar divulgando aí, ao Agro 163, está divulgando a nossa região, viu? A gente fica muito lisonjeado de vocês ter lembrado da nossa região aqui, que temos pouca gente que é divulgado, a mídia, a propaganda sobre a nossa região. Eu só tenho a agradecer você, viu, Devanir, e sua equipe, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Flávio, pelas suas preciosas informações. E é importante levarmos para o nosso telespectador as informações que compõem aí a região de Novo Progresso, Castelo do Sonho, Moraes de Almeida e assim por diante, até Santarém, até Itaituba e muito mais. Nós vamos ficando por aqui, né? Agradeço a sua preciosa companhia, como sempre, desejando a todos vocês uma semana iluminada de bons negócios, sempre acompanhando o Agro 163, programa criado para levar informação técnica, bate-papo, conhecimentos do agronegócio brasileiro a todos vocês. Ótimo dia, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!